Flamengo comemora, Paquetá é liberado e Flamengo ganha carta maga por contratação. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Estão falando em Luiz Araújo 2.0 aí também, rapaz. Vamos falar sobre isso tudo aí. O holandês Erik ten Hag simplesmente está estupefato com a estrutura do clube de regatas do Flamengo. Como assim, Pedro? Um holandês, Flamengo? É o treinador lá do Bayer Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen que está realizando a sua pré-temporada no CT Ninho do Urubu para os preparativos para a disputa do campeonato alemão. Vai ter jogo no dia 18 contra o Sub-20 do Flamengo, enfim, aquela coisa toda. E o Erik ten Hag falou com a imprensa e elogiou demais a estrutura do CT Ninho do Urubu. E ele falou o seguinte, vamos ver aqui, minha galera. Cada dia é importante. Não podemos perder nenhum. Temos apenas 6 semanas de pré-temporada, por isso precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time individualmente. Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que estava na Copa do Mundo de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição. Cara, eu estive nos Estados Unidos, né, em algumas universidades, né, que o Flamengo se preparou, e vou te falar uma coisa, boa estrutura, não estou aqui a reclamar das estruturas que o Flamengo treinou lá não, boas estruturas, mas eu já fui várias vezes no CT Ninho do Urubu, teve até um tour com a imprensa, né, nesse ano no CT Ninho do Urubu. Para mim não se compara à estrutura que o Flamengo tem aqui no Rio de Janeiro, lá em Vargem Grande, né, com a estrutura do CT Ninho do Urubu, com a estrutura do CT Jorge Elal. Uma estrutura muito relevante, beleza? Minha galera, sabe o Rafinha, que ficou dividido, vai torcer pro Bayern, vai torcer pro Flamengo? Pois é, o lateral esteve na Gávea hoje, o ex-lateral Rafinha do Flamengo esteve presente na Gávea hoje, conheceu a sede do Remo do Flamengo, conheceu ali o Museu do Flamengo, alguns títulos que ele teve a oportunidade de conquistar pelo Flamengo. Enfim, o clube convidou o Rafinha a dar esse tour lá pela Gávea do Flamengo, tendo em vista que o jogador ele fica muito mais concentrado, né, ali no CT, né, ele não vai muito à Gávea. Você vê que o Gabigol, né, quando ele sai do Flamengo, né, alguns meses antes dele sair do Flamengo, ele solicitou ir à Gávea, a sede do Flamengo, porque o jogador não vai ali, né? O futebol fica bem isolado no CT, e é até bom, de certa forma, para você não misturar a política do clube com o futebol do clube, né? Enfim, ficar meio tumultuado a questão ali, acho que assim fica um pouco mais organizado, beleza? Todos os argumentos de que o Chelsea amoleceu contra o Flamengo caíram por terra graças ao jornalista Rodrigo Matos, que coletou a distância percorrida pelo Chelsea nos confrontos contra o Palmeiras e Fluminense e a distância percorrida pelo Chelsea no confronto diante da equipe do Flamengo, pessoal. Pois é, o Chelsea contra o Palmeiras percorreu 106 quilômetros. Se você juntar, logicamente, todos os jogadores do Chelsea ali e pegar o bruto da distância, somar tudo, o bruto da distância que eles percorreram, foram 106 quilômetros. Contra o Flamengo, o Chelsea percorreu 99 quilômetros. E aí você vai vir e vai falar para mim, ora pois, Pedrão, então, contra o Palmeiras, o Chelsea foi mais intenso, porque eles correram 106, e contra o Flamengo, eles correram 99. Mas tem um porém. Aos 23 do segundo tempo, o Chelsea teve um jogador expulso.
Então, automaticamente, um jogador que tinha acabado de entrar, que era o Nicolas Jackson, um atacante, né? E que faria pressão no Flamengo ali, né? Sem a bola, porque o Chelsea estava perdendo. A tendência era até que o Chelsea corresse mais. Entretanto, eles perdem um jogador assim que entrou. Então, automaticamente, deixa de se somar a distância de um determinado jogador, porque ele foi expulso no início, na metade, digamos assim, do segundo tempo. Então, se você for pegar proporcionalmente, né, o Chelsea correu mais contra o Flamengo, porque um jogador ali por partida, ele costuma correr o quê? 10 quilômetros, mais ou menos, e o Chelsea precisaria do resultado, digamos assim. Contra o Fluminense, a situação fica ainda mais feia, porque o Chelsea percorreu 9 quilômetros e 210 metros. Um jogo de mata-mata, num jogo que valia, num jogo de isso, e contra o Flamengo, né, cada jogador do Chelsea correu 9 quilômetros e 210 metros, na realidade, né? E contra o Flamengo, cada jogador do Chelsea percorreu 9 quilômetros e 320 metros. Então, dá para concluir que contra o Flamengo, os caras correram mais do que contra o Fluminense. Então, essa narrativa de que, não, porque o Chelsea foi mole contra o Flamengo é falaciosa, é mentira. Não caia nesse tipo de narrativa. O Flamengo teve seus méritos e venceu o Chelsea. Caiu depois, infelizmente. Pegou um time mais forte, deu mole também e acabou sendo eliminado. Mas é mentira. Tá? Muita gente está perguntando, aliás, uma outra situação relevante para passar para você aqui, o Flamengo treinou normal na parte da manhã, finalizou o penúltimo treinamento, Felipe Luiz já esboça ali uma equipe para enfrentar o São Paulo, já tem em mente os dois volantes, Jorginho, Nico de la Cruz, tendo em vista que não tem a presença de Eric Pulgar, tem a presença de William Arrascaeta normalmente, não deve iniciar com Pedro, deve iniciar com Bruno Henrique ou então Gonçalo Plata, essa é a grande dúvida para a escalação do time do Felipe Luiz para esse confronto diante do Tricolor Paulista, porque o Flamengo já quer começar pressionando o São Paulo, tendo em vista que trocaram de treinador, saíram lá do outro argentino que estava lá, esqueci o nome dele, rapaz, para botar o Hernan Crespo, o Zubeldia, isso, é o treinador do São Paulo. Agora foram para outro argentino, que é o Hernan Crespo. Então o Flamengo já quer começar amassando para definir logo o resultado, beleza? Muita gente me pergunta, Pedrão, quem vai ficar com a camisa 8 do Flamengo? Camisa 8 do Flamengo tá vaga, o Gerson pegou tudo, foi embora, vai lá enfrentar o inverno russo, não agora, né? Tendo em vista que o hemisfério norte está no verão. O verão lá não é muito essas coisas, o inverno, nossa, falam é menos 20, um negócio de doido, enfim. E muita gente... O número será herdado por alguém do elenco ou por algum reforço que o Flamengo ainda vai contratar, Pedrão? Muita gente faz essa pergunta. Bom, inicialmente, os candidatos a vestir a camisa do Flamengo, os favoritos, digamos assim, é o Jorginho, De la Cruz, Alan, Everton Araújo. O Eric Pulgar está fora de combate e veste ali um número simbólico do setor, digamos assim, que é o 5. Ele gosta de ser o camisa 5, né? Que geralmente ali no futebol 5 é esse primeiro volante que inicia a saída de bola, que geralmente dá mais combate, mas que no futebol de hoje já não é mais tão assim. Todo mundo precisa, logicamente, dar o devido combate. Bom, o Flamengo não dará um destino à camisa 8 e esperar o decorrer da janela de transferências para tomar a decisão. Tá? É mais provável que algum reforço vista o número, mas a ideia é que seja uma contratação com status de peso maior e que possa cumprir os requisitos que um camisa 8 demanda, que é você ser
ativo ali, sobretudo no setor de meio de campo. Você dá combate, você ser um jogador de bons passes, de boas viradas de jogo, de bons lançamentos, enfim, um cara lúcido ali no meio de campo que possa fazer múltiplas funções. Entretanto, o camisa 8 do Flamengo não necessariamente vai ser um substituto do Gerson. Ah não, porque o 8 vai ser o cara que vai substituir o Gerson, até porque o Gerson ele fazia pouco essa função jogando por dentro, ele jogava mais aberto pela direita, né, fazendo dobradinhas ali com o Wesley, eventualmente jogava ali de fato como um camisa 8, era chamado de Coringa por isso, mas ele jogava mais pela direita, sobretudo no trabalho do Filipe Luís. O Flamengo não buscar uma reposição para o Gerson na janela por não considerá-lo um desfalque para o meio, e sim para a ponta. De qualquer forma, é uma reposição, né, digamos assim. Já que ele vem atuando mais aberto pela direita, isso aqui eu já falei, está aqui na pauta. O Flamengo busca pontas no mercado e entende que isso pode ajudar a preencher a lacuna, além de ver alguns jogadores como opções para a posição, como o Luiz Araújo, pode jogar no lugar do Gerson, ou Plata. Mas a questão do Plata é que ele está sendo deslocado para jogar de centroavante, muitas das vezes, para fazer esse trabalho de marcação-pressão quando o Flamengo não tem a posse de bola, né? Às vezes joga Plata, às vezes joga Bruno Henrique. Depende da interpretação do Filipe Luís frente ao jogo, né? O camisa 8 tem essa simbologia tradicionalmente associada a jogadores versáteis e cerebrais, né? Desde a década de 50, com Zizinho, Gerson Canhotinha de Ouro, Adílio, do Flamengo, enfim, entre outros jogadores. Então, não vai ser exatamente um jogador dessa função para o lugar do Gerson. O Flamengo quer um ponta, de fato ponta. O Gerson, por mais que ele jogasse aberto pela direita, ele não era um ponta propriamente dito, como o Michael, como o Cebolinha. Não estou falando aqui sobre desempenho, estou falando sobre função dentro de campo, como Plata, por exemplo, né? Enfim, é o perfil de contratação que o Filipe Luís quer, mas evidentemente que isso não anula completamente a chance do De La Cruz, do Jorginho, enfim, assumirem a camisa 8 do Flamengo. Para esse confronto diante da equipe do São Paulo, já foram vendidos cerca de 46 mil ingressos, pessoal. O setor norte, que tradicionalmente fica as torcidas organizadas do Flamengo, já está praticamente esgotado, restando ingressos apenas para os demais setores. Promessa de casa cheia, mais de 50 mil pessoas, o pessoal com saudade do Flamengo. Nem todo mundo, evidentemente, tem a oportunidade de viajar aos Estados Unidos para acompanhar o Flamengo, então muita gente ficou aqui no Brasil, está um tempo sem ver o Flamengo. E o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, né? Independente do Flamengo ser líder não, o Flamengo sempre lota o Maracanã, mas é líder, precisa da ajuda da sua torcida para buscar essa vitória e seguir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, beleza? Pessoal, a janela de transferências está aberta oficialmente no Brasil. Acabou quais, acabou nhenhenhé. E vai até o próximo dia 2 de setembro. Então, qualquer jogador já pode ser inscrito, apresentado, anunciado e jogar pelo Flamengo se eventualmente for contratado. E o Flamengo tem as suas prioridades, as suas negociações em andamento no mercado, e a gente vai conversar aqui sobre algumas delas, algumas atualizações que tem que passar aí para vocês. O José Boto, tá? Eubap priorizam contratações com bom custo-benefício. Então, aquelas contratações que a torcida rubro-negra já estava acostumada a acontecer, não diria que não vai acontecer, né? De grife, jogadores super conhecidos, enfim, aquela situação toda, não diria que não vai acontecer. Mas a tendência é que se mitigue isso, diminua. Isso porque não é o perfil de contratações que o Flamengo quer, pelo menos
para essa janela de transferências. Vamos começar por saídas, e uma que já não vai acontecer, né? O Flamengo tinha negociações com Volta Redonda para emprestar o nigeriano Shola. Entretanto, de acordo com o site BTB Esportes, o Volta Redonda fez uma proposta de empréstimo, mas o Flamengo queria um empréstimo com uma opção de compras, já para o Volta Redonda ficar em definitivo com o nigeriano. Apesar de reconhecer que o nigeriano precisa ganhar rodagem no profissional, a diretoria rubro-negra manteve ele no elenco para a disputa do Mundial de Clubes da categoria Sub-20 em agosto contra o Barcelona, que inclusive vai acontecer no estádio do Maracanã. A mesma coisa que teve no ano passado entre Flamengo e Olympiacos, só que agora é Flamengo e Barcelona. Acredito que o buraco seja um pouco mais embaixo, porque acho que mas o Olympiacos chegou na final, Pedro. Como assim? Tá, beleza. Mas o Barcelona, a gente sabe que é conhecido, assim como o Flamengo, por revelar grandes jogadores para o cenário internacional. Enfim, vamos para dentro deles e vamos ganhar essa bagaça aí. Galera, o Flamengo pediu 28 milhões de euros para negociar o lateral direito Wesley com a Roma da Itália. 25 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus que o Wesley fosse batendo ali, por conseguinte, no time italiano. O Flamengo segue aguardando chegar alguma proposta em papel timbrado pela Roma. Essa informação chega da Itália, do jornal Tempo dos, tá? Futebol Mercato, né? Acho que é assim que se fala no italiano. O Zerbi, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome do técnico da Roma. Ele tá louco no Wesley, e quando ele estava na Atalanta, ele já queria a contratação do lateral direito do Flamengo. Sobre chegadas, pessoal, a prioridade número 1 do Flamengo para a posição de... Cara, é complicado falar em meia reserva, porque acho que dá para colocar os dois juntos ali, mas a prioridade é de Jorge Carrascal. Já falei que vou falar Jorge. Roca, tudo bem que é isso, mas vou falar Jorge, que ele chegou no Brasil, vai virar brasileiro, carioca, enfim, vai amar. O entrave na negociação segue sendo as garantias bancárias. O Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, que o Flamengo já apresentou uma proposta que foi recusada, é o plano B caso os russos engrossem o caldo pelo Carrascal. Entretanto, seria um investimento mais alto que o Flamengo teria que fazer pelo argentino, beleza? A informação que chega agora é que a mira de José Boto / Flamengo está num ponta da MLS chamado Anthony Santos, curitibano, revelado no Joinville, e joga na equipe do Portland Timbers, mesmo time do Evander, lembra que foi cogitado no Flamengo ainda na antiga gestão. Ele tem 18 jogos, 6 gols, 5 assistências. Me parece já ser um perfil, 11 participações de gols em 18 jogos, melhor do que o irlandês, enfim, né? A ver se o Flamengo vai prosseguir com essa situação do Anthony Alves, beleza? Paquetá está muito perto de ser absolvido na Inglaterra. Kate Williams, ex-dono do Everton, responsável por uma consultoria de futebol que aconselha clubes de elite, afirmou que o caso de Lucas Paquetá está encerrado e que o jogador será inocentado de todas as irregularidades, restando apenas o veredito oficial. Investigado há cerca de 2 anos por um possível envolvimento em manipulações de apostas esportivas, cartões amarelos, Paquetá deve ser negociado imediatamente pelo West Ham após o fim do julgamento, e o desejo do jogador era se transferir para o Flamengo. O Flamengo já sondou com a antiga gestão, com a atual gestão, a situação do jogador, e aguarda o veredito oficial do julgamento para avançar na contratação de Lucas Paquetá, mas ele deve ser liberado, fontes inglesas asseguram isso, e
jornais ingleses, como Football Insider também. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações negras.